Boa noite a todos os presentes e aos amigos internautas. Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje sentimos honrados com a presença do palestrante Paulo Neto. Ele falará sobre o tema Espiritismo e Aborto. Ele é formado em Administração de Empresas e Ciências Contábeis pela PUC. Milita no movimento espírita desde 1987. É escritor e tem vários livros publicados pelo GEEC. Articulista com artigos em revistas espíritas e site na internet. Seja muito bem-vindo, nosso querido amigo Paulo Neto. Boa noite a todos. Primeiramente, vamos elevar nosso pensamento, pedindo a Jesus que possa nos amparar através dos espíritos amigos que conduzem o destino dessa casa e o trabalho da noite de hoje. Que a gente possa desenvolver o tema de uma forma clara e tranquila, que todos nós aqui presentes possamos aproveitar o que nós vamos aqui desenvolver. Então, o nosso tema é um tema um tanto quanto delicado: espiritismo e aborto. Eu tive que ter coragem para começar a falar sobre isso, porque no princípio, quando me convidaram, eu fiquei... Mas, como se diz, né, tem hora que as coisas caem na mão da gente, de repente é para a gente fazer mesmo. Então, vamos lá. Sempre eu inicio minhas palestras com uma frase. E não tem outra frase que cabe neste trabalho a não ser esta: não matarás. Essa frase, como todos sabemos, consta dos 10 mandamentos, que está tanto no livro de Êxodo como no Deuteronômio. Definição de aborto. Aborto é a interrupção da gravidez com a destruição do produto da concepção. É a morte do ovo, até 3 semanas de gestação. Do embrião, de 3 semanas a 3 meses. Ou do feto, após 3 meses. Não implicando necessariamente a sua expulsão, mas não deixará de haver, no caso, o aborto. Então, a pessoa que nós pegamos essa informação tira essa fala de Júlio Fabrini, no Manual de Direito Penal. Eu fiz uma pesquisa na Bíblia para saber se tinha alguma coisa lá que pudesse nos ajudar no tema. Eu só encontrei esta passagem em toda a Bíblia que fala de aborto, ou que pelo menos que tem a palavra aborto. Então, no livro de Êxodo, nós lemos: numa briga entre 2 homens, se um deles ferir uma mulher grávida e for causa de aborto sem maior dano, o culpado será obrigado a indenizar aquilo que o marido dela exigir e pagará o que os juízes decidirem. Contudo, se houver dano grave, então pagará vida por vida, olho por olho, dente por dente, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Então, o que a gente percebe nessa passagem, que a preocupação era somente com a pessoa adulta, ou seja, com a mãe. Então, a penalidade existia somente quando a mãe morresse. Então, era vida por vida, olho por olho. Então, realmente, não tinha nenhuma preocupação com o feto. Mas também encontramos, embora não seja na Bíblia, mas pelo menos um escrito, que segundo os autores, foi escrito entre os anos 60 a 70, outros acho que de 70 a 90, depois de Cristo, que tratam ali dos ensinamentos dos outros apóstolos. Esse livro chama Didaquê. Então, no capítulo 2, versículo 2, nós encontramos isto: não matarás criança por aborto, nem recém-nascida destruirás. Então, aqui já a gente percebe que já no início do cristianismo,
já passou a existir a preocupação com essa questão. Isso, para mim, eu acho importante. Bom, nós vamos usar muito dessa obra de doutora Marlene Nobre, A Vida contra o Aborto. É um livrinho publicado pela editora Fé, muito interessante, é um livrinho pequeno. Eu acho até que a gente recomenda a leitura, porque é muito bom. A doutora Marlene desencarnou no ano de 2015. Então ela vai falar no capítulo intitulado Razões Científicas contra o Aborto. Então ela diz o seguinte: o Dr. Bernard N. Neitson, em conferência proferida no Colégio Médico de Madrid, contou que, em 1971, assumiu a direção da maior clínica de aborto do mundo, o Centro de Saúde Sexual, situado no leste da cidade de Nova York. Nessa clínica atuavam 35 médicos que realizavam diariamente 120 abortos. O único dia que não fazia aborto era o dia de Natal. Então, 364 dias por ano estavam fazendo aborto. E que até o ano de 1972, quando ele ficou nessa clínica, tinham sido realizados 60 mil abortos. E que ele, pessoalmente, tinha feito 5 mil. Dos 60 mil, 5 mil ele tinha feito. Na clínica, tudo parecia transcorrer bem. Mas tinha vários problemas de profundidade que ele descobriu nas reuniões informais com os médicos, através de relatos das esposas dos médicos. Então ele descobriu do que muitos deles sofriam de pesadelos à noite. Eles acordavam gritando, referindo-se a sangue e a corpos de crianças cortados. Então a repercussão no psiquismo dos médicos era muito forte. E quiçá não fossem os próprios abortados que lhes apareciam durante o sono, naquela situação, todo cheio de sangue, para provocar mesmo esse desconforto psíquico. Outros médicos bebiam demasiadamente ou abusavam das drogas pesadas, tendo eles, médicos, precisado de psiquiatras. Mas os problemas não eram só com os médicos, as enfermeiras também. Algumas delas abandonaram a clínica chorando. Outras se tornaram alcoólatras. Em 1972, Dr. Neitson deixou essa clínica e assumiu o cargo de diretor de serviço de obstetria do Hospital São Lucas, da mesma cidade de Nova York. Só que lá, o serviço que ele tinha que fazer, o trabalho que ele tinha que fazer, é completamente inverso do que ele fazia. Então, lá ele teve que implantar o serviço de medicina fetal, que realizava cerca de 50 tipos de cirurgia no interior do útero. Com o objetivo de quê? De salvar o feto. A guinada que deu na vida dele. Então, essa prática que ele assumiu, convenceu de que o feto é um ser humano, com todas as suas características, que deve desfrutar de todos os privilégios e vantagens, como qualquer outro cidadão. Ele está convencido de que o aborto é ato deliberado de destruição. É um crime. Então, essa guinada desse médico que fazia aborto e passou a não fazer, para mim, é fantástico. É uma virada de 180 graus aí que, com certeza, mudou muito a vida dele. E quem fazia passou a defender, então a gente percebe que a coisa é muito séria. Né?
E pesquisando, eu acabei descobrindo depois um vídeo no YouTube chamado O Grito Silencioso, que quem apresenta é exatamente o Dr. Bernard N. Nathanson. Então ele vai falar de casos de aborto por sucção do feto, de fetos de até 12 semanas. Para a gente ter uma ideia, eu encontrei, agora recente, um modelo de um feto de 12 semanas. Para ver que já está ali formado um ser humano, bem claro, bem nítido, bem evidente. Esse modelo, eles estão querendo que mostre às pessoas que querem fazer aborto. Estão tentando trabalhar para que faça isso, através de uma legislação. Bom, um pouco lá na frente, a doutora Marlene Nobre vai trazer um outro capítulo, que diz: seria o embrião um mero amontoado de células? Pois que eles querem coisificar o embrião ao feto, como se diz assim, pode tirar a qualquer hora, não tem problema, é uma coisa. Então ele cita esses dois embriologistas, né, que eles afirmam que o zigoto e o embrião inicial são organismos humanos vivos, nos quais já estão fixadas todas as bases do indivíduo adulto. Sendo assim, não é possível interromper algum ponto do contínuo. Que contínuo? Zigoto, feto, criança, adulto, velho. Sem causar danos irreversíveis ao bem maior, que é a própria vida. Com base nessa verdade científica, os grandes mestres, figuras notáveis da obstetrícia brasileira, e ela cita Álvaro Guimarães Filho, Domingos Delácio, Ciro Ciari Júnior e Francisco Cerruti, fizeram uma declaração em conjunto. Então, os destaques da obstetria fazem uma declaração conjunta para dar força ao argumento desses dois pesquisadores. Então, eles dizem o seguinte: abortamento induzido significa a eliminação de uma pessoa biologicamente viva. Então, significa que o quê? Se você comete um aborto, você está literalmente matando uma pessoa. Não tem outra alternativa. Ainda continua o Dr. Marlene. Embora a embriologia já tenha definido como certo ser o embrião inicial um organismo humano vivo, aos que insistem em reduzi-lo à condição de um amontoado de células, uma coisa, um objeto, totalmente dependente do organismo materno, removível a qualquer tempo. Então, você transforma o feto em uma coisa, então você pode tirar a qualquer tempo, sem problema nenhum. Somente questões morais, né? Com tal espécie de premissa, alienada da realidade fática, reduzem o extraordinário fenômeno da vida a um evento banal, destituído de importância. Vida. Morte. Tinha imagens muito mais chocantes do que essa. Mas a gente não precisa de ir muito longe. Só de ver o sangue caindo, já ela fala por si. Nós podíamos trazer de seres mesmo, de seres vivos, humanos vivos, e trazer e mostrar. Eu prefiro trazer um desenho, para não chocar muito. Porque quem vê choca mesmo, é impressionante. Bom, eu montei esse quadro para tentar dar uma ideia das divisões, vamos dizer assim, do aborto. Então, nós temos 3 tipos de aborto: o aborto espontâneo, o terapêutico e o intencional. O aborto espontâneo, nós podemos ter aborto espontâneo sem espírito, daqui a pouco nós vamos ver que condição,
E com espírito. Com espírito nós temos a causa, seja a mãe e o pai, a causa o próprio espírito, a encarnante ele provoca o próprio aborto, vamos dizer assim, e a causa de espíritos malfeitores que provocam o aborto daquele que está em vias de nascer. Nós temos também o aborto terapêutico, que seria uma intervenção médica para salvar a vida da mãe. E o intencional, ou seja, está fazendo com a intenção de tirar mesmo, né, já seria, no caso de estupro, o tal do aborto eugênico e motivos diversos que surgem aí, que cada um dá o seu. Tipo econômico, estéticos, aí a lista pode ficar muito grande, né? Cada um tem o seu motivo. Apenas no caso aqui que nós queremos esclarecer, no caso do intencional, podemos classificar o intencional como delituoso quando esse aborto intencional fere a legislação, aquilo que a legislação permite. A legislação humana permite. Ok? Então, quando a legislação humana não permite um tipo de aborto e a pessoa faz, aquilo se torna-se um aborto delituoso, passivo de pena, ok? Bom, os métodos abortivos são esses, pelo menos os principais. Sucção, esquartejamento, sufocamento, e o fim último aqui, só para a gente situar, é a tal da pílula do dia seguinte. Embora a gente perceba na literatura que tem pessoas que acham que não é e pessoas que acham que é, a coisa é um tanto quanto confusa, mas ela tem realmente possibilidade de ser, então é melhor colocá-la como método abortivo para não correr o risco. Ok? Bom, o aborto no Brasil, nós pegamos esse aqui de um programa fantástico de fevereiro de 2016, exatamente dia 7 de fevereiro. Então, no Brasil, é permitido o aborto em 3 condições. Para salvar a vida da mãe, como resultado de gravidez de estupro, e em caso de anencefalia. Só para a gente detalhar um pouquinho, para ficar claro, a anencefalia é uma condição caracterizada pela má formação ou ausência do cérebro e ou da calota craniana. Ou seja, os rudimentos do cérebro, se existem, não são cobertos por ossos. Embora o termo sugira a falta total de cérebro, nem sempre é isso que acontece. E muitas vezes a falta de partes importantes do cérebro, mas a presença de algumas estruturas do tronco cerebral, o que sustenta a sobrevivência do feto, embora essa sobrevivência seja curta, né? Contudo, a expectativa de vida dos bebês nascidos com anencefalia é muito curta, e ela é sempre uma patologia letal a curtíssimo prazo. Letal, ou seja, que leva à morte a curtíssimo prazo. Então, as estatísticas aí fala que a ocorrência é rara, seria um caso em 1000 ou um em 10.000, quer dizer, não tem definido ainda, né? Mas o que eu achei interessante é a conclusão, que é mais comum em fetos femininos e em mães nos extremos da faixa reprodutiva, ou seja, as muito jovens ou as muito idosas. Como se diz, como está entrando no período fértil e como está saindo no período fértil. Porque também ninguém sabe ainda, né? São pesquisas que vão ter que avançar. Bom, o ponto que nos interessa mais seria ver o que nós encontramos na codificação espírita a respeito do tema. Não é mesmo? Então, vamos ver algumas coisas. Questão 880 dos Livros dos Espíritos. Kardec pergunta: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a sua existência corpórea.
Então, não limitou tempo, nem quando. Então, em qualquer situação que você está tirando da pessoa o direito de viver, está infringindo a lei. Ok? A lei de Deus, a lei natural. Né? De Santo Agostinho, Evangelho segundo o Espiritismo. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor de aproximar de Deus essa alma. Essa que é a nossa missão, como pais. Pergunta 344. Em que momento a alma se une ao corpo? Ou em que momento o espírito se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até um instante em que a criança vê a luz. Concepção. Então, ele está falando que é desde o momento da concepção, então nós vamos entender o que é concepção. Então, concepção é o momento no qual o espermatozoide penetra no óvulo. Uma vez fertilizado, denomina-se zigoto, até que alcance o útero 3 a 4 dias mais tarde. Este momento da fecundação, cientistas norte-americanos registraram e perceberam como se fogos de artifício surgissem naquele momento. Então, o título da reportagem, Vida começa com um clarão de luz. Isso me fez lembrar uma passagem que consta no Evangelho. Quando Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Eu achei que a relação é fantástica, né? Então nós somos luz mesmo, né? Divaldo Pereira Franco recebe uma obra de Manuel Filomeno de Miranda, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que ele dá o título Entre os Dois Mundos. Então dessa obra nós tiramos esse trecho. Os núcleos do espermatozoide e do óvulo aproximam-se, crescem e libertam-se de suas membranas protetoras, fundindo-se. Então, o espermatozoide e o óvulo se fundem, formando uma célula. Os 23 cromossomos paternos unem-se aos 23 maternos, dando surgimento à organização de uma única célula com 46 cromossomos, com todos os códigos da futura organização fisiológica, que irão converter em trilhões de células. Algumas específicas encarregadas da ossatura, dos nervos cerebrais, das glândulas endócrinas, dos músculos e sucessivamente. Então, o óvulo e o espermatozoide se unem, formam uma célula só, que é o ovo fertilizado. E essa célula que está dentro desse ovo começa a se dividir. Dividindo, até que dá a formação de um ser humano. Isso eu chamo o milagre da vida. Pensem bem. De uma única célula, nós encontramos, pouco mais à frente, tudo isso que está descrito ali, nessa imagem. 640 músculos, 3 bilhões de fibras nervosas, 30 trilhões de células vermelhas, 100 bilhões de neurônios, 96 mil quilômetros de veias e outras coisas que tem que eu não listou aqui.
Então, quando eu analiso esse processo, eu enxergo que tem que existir uma inteligência para ter criado um processo desse tipo. Porque eu posso fazer um exercício com vocês. Eu vou dar para cada um de vocês, para não ter briga, para cada um, para não ter briga, um caminhão de areia e um caminhão de cimento. Nós vamos misturar essa areia e cimento e formar uma massa só, tá ok? E dessa massa só, eu gostaria que vocês construíssem um prédio igual a este aqui. Só com essa massa. Vocês conseguiriam? Deu para entender a relação? Então a gente tem que perceber que existe um poder, uma força superior que faz isso ser como é. Como que de uma célula só vai ter tanta coisa diferenciada? Obra do acaso? Produto da matéria? São explicações que não colam. Pelo menos a minha maneira de perceber. Tá? Bom. Deixa eu só voltar aqui. Isso. Pergunta 345. A união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito pode renunciar a habitar o corpo que lhe está designado? Então, não sei se vocês lembram, lá tinha um tipo de aborto por iniciativa do espírito. Você lembra lá? Então, diz lá a resposta. A união é definitiva no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que foi designado para aquele corpo. Mas, como os laços que o prendem, ou seja, prendem o espírito ao corpo, ainda são muito fracos, facilmente se desatam e podem ser desfeitos pela vontade do espírito, vamos dizer assim, reencarnante, para ficar bem claro. Se este se recusa diante da prova que escolheu, nesse caso, a criança não vinga, ou seja, a criança morre. Então, para todos os efeitos, é um aborto. Mas o aborto foi provocado por quem? Pelo próprio espírito que fugiu da prova. Aqui o negócio vai ser duro para mim, não vou lá mais não. E desistiu de reencarnar e pronto. O cimento saiu. Né? Entre os natimortos. Natimortos são fetos que já nascem mortos, expulsos, né, do organismo da mulher, do útero, morto mesmo, sem vida. Entre os natimortos, a união, estou misturando. Voltou lá. Entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos. Então, dá a entender que tem fetos ou embriões sem espíritos. Né? Então, os espíritos respondem sim. Alguns há, então sim, tem alguns que não têm espírito. Efetivamente, a cujos corpos nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha de se efetuar para eles os espíritos. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. Então, é algum compromisso kármico do pai e da mãe que está gerando aquela criatura daquela forma. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza, algumas vezes, mas não vive. O aborto provocado é um crime, seja qual for a época da concepção, há crime. Toda vez que transgredir a lei de Deus, uma mãe ou qualquer outra pessoa cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do nascimento, pois está impedindo uma alma de suportar as provas de que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Então a gente observa que a clareza com que os espíritos dão a resposta. As respostas. Não deixa dúvida alguma. No caso em que o nascimento da criança puser em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que ainda não existe a sacrificar o
época e já existe. É justamente a posição que a legislação brasileira, uma das posições que a legislação brasileira permite. Só que aqui nós não podemos dizer que sacrificar o espírito, o ser que existe ou que não existe, porque o feto e o ser já existe também. Né? Ele está querendo dizer assim, não existe do lado de fora, já, entendeu? Não é que não existe, existe sim. Né? A forma de expressar aí que não ficou muito legal. A Federação Espírita Brasileira, ela tem campanha contra o aborto. Esse é o cartaz que a gente tem livretos que distribui. E ela vai pegar para esse livreto justamente aquela questão 880 que nós colocamos lá no princípio. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Aí nós encontramos na literatura, né, esse aqui é uma reportagem do jornal Crítica Espírita, as mulheres, ou algumas mulheres, melhor dizendo, defendendo meu corpo, minhas regras, ou meu corpo, minha escolha. Mas poderia ser questionado. Pois então escolha antes de me conceber e não depois. Divaldo Pereira Franco, o espírita Amélia Rodrigues, dita o livro Terapêutica Emergência. Não obstante se argumente quanto ao direito que a mulher tem sobre o seu corpo, a verdade é que aquele que se desenvolve na intimidade intrauterina não lhe é a continuação. Não faz parte da mulher, é um outro ser. Sendo antes o resultado da união de outras energias que se conjugam para manifestar a vida e prolongá-la através da sucessão dos anos. Um filho é uma dádiva de Deus. Dádiva de Deus, preste atenção. A FEB tem um livro intitulado O que dizem os espíritos sobre o aborto. É uma coletânea de várias informações, de vários depoimentos, várias mensagens sobre o tema. Livro até interessante. Então, nós tiramos isso aqui. Estudos científicos recentes demonstraram o que já se sabia há muito tempo. O feto é uma personalidade independente que apenas se hospeda no organismo materno. O embrião é um ser tão distinto da mãe que, para manter-se vivo dentro do útero, o embrião necessita emitir substâncias apropriadas para neutralizar as substâncias que são produzidas pelo organismo da mãe com o objetivo de expulsá-lo como um corpo estranho. Então, aqui é a maior prova de que é um outro corpo. Porque o organismo da mulher produz uma substância para tirar do organismo dela aquele hospedeiro, como se fosse um corpo estranho. E ele tem que se virar para produzir, para neutralizar, para ficar lá. Então é outro corpo. Não é o dela. Não é continuação do dela. Ficou claro? Seu corpo. Toda hora. Seu corpo. Corpo de outra pessoa. Muito claro. Não fica? Não é seu corpo. Não é sua escolha. Se a gente quer dar direito de escolha, então nós temos que dar direito de escolha a quem merece, a quem é o portador desse direito. Ok? Então, ele que podia decidir sobre o seu próprio corpo, não a mãe. Isso aqui eu achei interessante. Achei no site de Portugal. O aborto. Deixa cicatrizes que nunca se apagam. É um movimento a favor da vida, que mantém o site, então diz lá.
Alguns fatos que os abortistas não mencionam, não informam, não passam para os clientes. Que fatos são estes? Que 94% das mulheres lamentam ter abortado. 28% delas, das que abortaram, tentaram o suicídio. E 58% delas perderam o prazer ou interesse sexual. Sessenta e 63% delas recordam-se do aborto. Viram uma obsessão mental. Consequências do aborto, segundo Jorge Luiz dos Santos, físicas: inflamação dos ovários, perfuração do útero, irregularidades nas regras, na menstruação, frigidez sexual e a esterilidade definitiva da mulher. Olha uma consequência interessante, né? As psíquicas: remorso, depressão, psicose grave, né? E talvez a gente podia acrescentar aí, talvez como psíquica também, a influência dos espíritos abortados em cima da mãe, ou dos que fizeram o aborto. Né? Nós vamos trazer algumas coisas aqui dessas 3 obras: A Vida e Sexo, de Emmanuel, Ação e Reação, André Luiz, e Filosofia Espírita, pelo Espírito Miramês, através de João Nunes Maia. Emmanuel: admitimos seja suficiente uma breve meditação em torno do aborto delituoso, para reconhecermos nele um dos grandes fornecedores das moléstias de etiologia obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Então, Emmanuel está falando que o aborto delituoso muitas vezes causa muitas moléstias à mulher, e além de problemas obsessivos. Seja a mãe, outra qualquer pessoa, que servir de instrumento para abortar uma criança, pratica um crime. E, pior, essa premeditação vem da maldade, da inconsciência das leis. Nasce do egoísmo, principalmente da época que atravessamos. São pessoas mentindo a si mesmas. É o fantasma do desculpismo, que pretende enganar a consciência sob a alegação de que os tempos atuais não comportam mais de que 1 ou 2, ou às vezes nenhum filho. Vida cara, escola difícil, falta de condições de moradia, não se encontra empregada, mulher e marido precisam trabalhar fora, e daí por diante. São as desculpas mais comuns. O aborto é um crime de maior monta. É matar quem não tem meios de defender a própria vida, em um corpo que se encontra em formação. O pior é que são muitos os inimigos que o assassino granjeia no mundo espiritual, no ato de abortar uma criança em gestação. Novamente, é mais alguém falando das questões das obsessões. Aquele quadro que nós traçamos lá, que foi falado dos médicos, das enfermeiras, quem sabe é isso aqui? Quem sabe é esse processo aqui? Não é mesmo? Livro Ação e Reação. Nós pegamos um diálogo de Silas e Hilário. E o aborto provocado assistente, inquiriu Hilário, sumamente interessado. Diante da circunspecção com que a sua palavra reveste o assunto, é de se presumir, seja ele falta grave. Falta grave?
Será melhor dizer doloroso crime. Arrancar uma criança ao materno seio é infanticídio, confesso. A mulher que o promove, ou que vem a coarnestar, ou seja, disfarçar, semelhante delito é constrangida por leis irrevogáveis a sofrer alterações deprimentes no centro genésico de sua alma, predispondo geralmente a dolorosas enfermidades, quais sejam a metrite, o vaginismo, metralgia, o enfarte uterino, a tumoração cancerosa. Flagelos esses com os quais muitas vezes desencarna, demandando o além para responder perante a justiça divina pelo crime praticado. Então, que se reconhece rediviva, mas doente e infeliz, porque pela incessante recapitulação mental do ato abominável, através do remorso, reterá por tempo longo a degenerescência das forças genitais. Só voltando aqui. Centro genésico de sua alma. O que é isso? Chácara, ou centro vital perispiritual. Ele está falando justamente aqui, ó. Então, muitas vezes, essa mulher que abortou muito na vida seguinte, ela não consegue engravidar. Vem infértil, vamos dizer assim. E por mais que tenta, não consegue. Lei de causa e efeito. Ou lei de ação e reação. Ainda a questão do anencéfalo. Isso é Marlene Nobre. Isso. Muitos alegam que o feto, nessas condições, não possui cérebro, sendo óbvio, portanto, que não tenha nenhum espírito ligado a ele. Este argumento, porém, não tem o respaldo da embriologia. Perante o anencéfalo, é como se estivéssemos diante de uma pessoa adulta em estado de coma profundo. O coração bombeia, os pulmões recebem a carga necessária, os órgãos trabalham, mas ele não tem consciência. Se somos espíritas, a explicação para os fetos anencéfalos é muito mais lógica e racional. Não podemos nos esquecer de que só o espírito tem capacidade de agregar matéria. Se não tivesse um espírito no comando, o anencéfalo não poderia formar os seus próprios órgãos. E o faz a tal ponto que eles são cogitados para transplantes. Não cumpriria o seu metabolismo basal e não teria preservado as suas funções vitais. Aborto em gravidez surgida de estupro. A legislação brasileira que nós mostramos permite. Tá? Agora a visão espírita. No caso de estupro, quando a mulher não se sinta com estrutura psicológica para criar o filho, a lei deveria facilitar e estimular a adoção da criança nascida, ao invés de promover a sua morte legal. Sobrepõe-se o direito à vida ao conforto psicológico da mãe. O Espiritismo, considerando o lado transcendente das situações humanas, estimula a mãe a levar adiante a gravidez, até mesmo a criação daquele filho, superando o trauma do estupro, porque aquele espírito reencarnante terá, possivelmente, um compromisso passado com a genitora. Ou seja, não está vindo por acaso. E é uma história em quadrinho. Ela foi estuprada. O que devemos fazer? Aborte o bebê. Não é? Aí vem a pergunta seguinte. E com o estuprador, podemos usar da pena de morte também? Aí a alegação. Claro que não. Devemos respeitar a vida. Olha a contradição. Mata o feto, mas o... Deu para entender? Somos nós, seres humanos, é isso. Contraditórios. Né? Na revista Reformador de fevereiro de 2000, vai falar do aborto eugênico piedoso.
Então, eles vão citar. A questão 372 do Livro dos Espíritos é elucidativa. Então, pergunta. Que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? A resposta. Os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade que estão de se manifestar mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Fica evidente deste modo que, mesmo na possibilidade de o feto ser portador de lesões graves e irreversíveis, físicas ou mentais, o corpo é instrumento de que o espírito necessita para a sua evolução, pois que somente na experiência reencarnatória terá condições de reorganizar a sua estrutura desequilibrada por ações que praticou em desacordo com a lei divina. Dá-se também que ele renasce em um lar cujos pais, na grande maioria das vezes, estão comprometidos com os problemas e precisam igualmente passar por essa experiência reeducativa. Mais uma vez, não vem por acaso. O aborto eugênico é um erro porque o corpo, deficiente ou não, é sempre valioso instrumento para a evolução do espírito. Terezinha de Oliveira, de Campinas, São Paulo, desencarnou recentemente. Reconhece-se duas formas de aborto: o aborto espontâneo e o provocado. O aborto espontâneo é aquele que se verifica contra a vontade dos pais, dependente da enfermidade maternais ou fetais. O aborto provocado criminoso, então já taxou de criminoso. Como o próprio nome indica, se deve a uma ação física ou primária provocada pelos pais ou por outro, e com o objetivo de destruir o feto intrauterino. Há uma outra forma de aborto espontâneo, presta atenção, uma outra forma de aborto espontâneo, que na realidade, ante a lei divina, apresenta-se como criminoso. Ou seja, nós tratamos como espontâneo, mas a nível espiritual é um aborto criminoso. Em Missionários da Luz, o diretor Apuleio denomina de aborto inconsciente, esse aborto criminoso, onde a destruição do feto não se efetivará através de ações físicas ou químicas, mas em consequência de descargas mentais deletérias da mãe ou de situações de extremos conflito no lar, pondo dificuldades magnéticas ao desenvolvimento da gestação. Entenderam? Então, de acordo com as vibrações da mãe, do pai, do ambiente, pode provocar um aborto. De fora, um aborto espontâneo. Lá de cima, não. Temos culpados, entre aspas. Ficou claro? Isso, para mim, foi a grande novidade, que eu não tinha a menor ideia disso aqui. Né? Aborto. Durante a gestação, lúcido o espírito reencarnante percebe-se desejado o reprochado. Ou seja, a pessoa quer, o casal quer, ou o casal não quer. Registrando os conflitos do meio onde irá viver. Então, registra as coisas que acontecem no ambiente, né, que ele vai viver. Vezes ocorre em que o pavor se torna tão grande que ele desiste da reencarnação e, em desespero, interrompe o programa traçado, resultando em aborto natural, a gestação em andamento. Agora, aqui nós estamos falando a quem? Manuel Filomeno. Está fechando em notinho lá com a André Luiz. Se há anticoncepcional, por que promover a morte de criaturas nascituras ou em formação? Com uma terra tão imensa para ser lavrada e aproveitada, é impossível aplaudir o aborto. Somente podemos entender o aborto terapêutico quando a vida materna está ameaçada. Aí continua Chico. Acreditamos que o anticoncepcional é um recurso que nos foi
concedido na terra pela providência, pela divina providência, para que a delinquência do aborto seja assustada. Os parceiros usarão este agente anticoncepcional para que o crime do aborto seja devidamente evitado em qualquer parte do mundo. Fantástica essa conclusão. Fantástico. Então não foi à toa que se descobriu. Foi para o nosso próprio bem, para que a gente não cometa crimes maiores ou mais graves. Mário Quintana. O aborto não é, como dizem, simplesmente um assassinato. É um roubo. Nem pode haver roubo maior, porque ao malogrado nascituro rouba-se-lhe este mundo, o céu, as estrelas, o universo, tudo. O aborto é o roubo infinito. Fantástico. Madre Teresa de Calcutá. O aborto é uma decisão tão miserável, pois uma criança deve morrer para que possas viver como desejas. Papa. Tinha que trazer, né? Você lembra-se? Só que eu sempre uso o Papa. Ele tem para mim é um cara muito evoluído. E que eu sempre digo, os valores espirituais estão em qualquer lugar. Se tem em outro lugar, vamos usar, vamos trabalhar, vamos seguir, não tem nada, sabe? Então o Papa Francisco diz o seguinte: não permitir o desenvolvimento de um ser que já dispõe de código genético, de um ser humano, não é ético. Abortar é matar alguém que não pode se defender. É muito taxativo. Bom, a grande questão é a seguinte, que quando a gente faz uma palestra num ambiente maior, pode existir pessoas que já tenham cometido um aborto. E como diz o outro, e agora? Né? Obviamente não estamos aqui para acusar ninguém, não julgar a pedra de ninguém, porque não é esse o objetivo. Nosso objetivo é o esclarecimento. Então vamos ver o que a gente pode trabalhar com isso. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, se o erro está feito, não tem como pagar. Mas o amor cobre multidão de pecados. Deu para entender? Então, você pode adotar um filho, você pode se inscrever numa creche como voluntária e trabalhar de graça. O amor cobre multidão de pecados. Só por meio do bem se repara o mal. E a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem nem o seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Livro dos Espíritos, questão número 1000. Só por meio do bem se repara o mal. Amor cobre multidão de pecados. Fechou? Ante a queda moral pela prática do aborto, não se busca condenar ninguém. O que se pretende é evitar a execução de um grave erro de consequências nefastas, tanto individual como socialmente, como também sua legalização. Como asseverou Jesus, eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. A proposta de recuperação e reajuste que o Espiritismo oferece é de abandonar o culto do remorso imobilizador, a culpa autodestrutiva e a ilusória busca do amparo na legislação humana, procurando a reparação mediante a reelaboração do conteúdo traumático e novo direcionamento na ação comportamental. Ajuda os outros, aquilo, né? O que promoverá a liberação da consciência, não ficar livre, né? Através do trabalho no bem, da prática da caridade e da dedicação ao próximo necessitado, capazes
de edificar a vida em todas as suas dimensões. Proteger e dignificar a vida, seja do embrião, seja da mulher, é compromisso de todos os que despertaram para a compreensão maior da existência do ser. Agindo assim, evitando-se todas as consequências infelizes que o aborto desencadeia, mesmo acobertado por uma legislação ilusória, a legislação humana, né? Aí volta a frase: o amor cobre multidão de pecados. Nos ensina o apóstolo Pedro na primeira epístola, no capítulo 4, versículo 8. Isso que está naquele livro que eu disse da FEB. Lucas fala de Jesus. Aquele servo que conheceu a vontade do seu Senhor, mas não se preparou e não agiu conforme a sua vontade, a vontade do Senhor, será açoitado muitas vezes. Todavia, aquele que não a conheceu e tiver feito coisas dignas de chicotadas, será açoitado poucas vezes. Ou seja, quando nós não tínhamos conhecimento, cometeu, o nosso crime é pequeno. Quando a gente sabe e comete, o nosso crime é grande. É mais ou menos isso aí. Ok? Finalizando. É fácil falar em abortar. Afinal, você já nasceu? Não é? Você só está aqui neste momento, assistindo a esta palestra, exatamente pelo fato de sua mãe não lhe ter abortado. Pense nisso. Aqui está a lista das obras que nós pesquisamos para montar esse trabalho, esse estudo. Algumas imagens, nós colocamos as fontes. Muitas imagens, né? Vocês viram? E esse material está no meu site, quem quiser, está disponível, é só baixar. Essa é a versão de 1 hora, tem uma versão um pouco maior, de 1h30, tá? Mas está tudo lá. Você entra em Paulos Neto, vai estar lá e-books, você entra em e-books não, palestra em slides, você entra lá, pega a lista, está lá para baixar o material, igualzinho está aqui, ok? Agradeço a paciência de vocês. E espero que daqui para frente possamos refletir, né, com elementos sobre esse tema e ajudar as pessoas que possam estar passando por esse problema ou querem avançar nessa situação. É isso que é o nosso objetivo. Agradeço a vocês novamente. Obrigado.